Oi, gente, eu estava na minha terra, sertão Nazaré do Pico. E então eu fui para lá, passar um dia, o sol maravilhoso, sensação de 38 a 40 graus, mas sertão é assim, tudo verdinho, maravilhoso, muita água, sertão, mas muita água, os açudes tudo sangrando, uma beleza, gente. E então lá eu estava fazendo um trabalho, porque estamos justamente contando a história do Pinguim, do cangaceiro Lampião, que viveu ali naquela área, que eu mostrei vários lugares ali, da Caatinga, onde o Pinguim passou uma parte de sua vida. Mas também aproveitei o meu tempo para assistir a alguns vídeos. Por quê? Porque esses vídeos, eles são impulsionadores do meu trabalho, para que eu possa também mostrar para vocês a história do cangaço. Começou exatamente ali entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e Nazaré do Pico. Então, não perca a oportunidade. Visitei vários lugares, ali tudo região nossa, entre aspas, né, dos nossos parentes. E então eu fui num lugar chamado O Enforcado, né? E lá é uma história, tem várias coisas, viu, gente? Vários eventos ocorreram ali, nesse lugar chamado Enforcado. Inclusive tem a história do penitente. Quem quiser saber da história do penitente, eu aqui não vou dizer, né? Mas vocês poderão fazer um passeio lá, e o Marrael está preparando exatamente, organizando passeios turísticos. Quem é Marrael? É o neto de Mané Neto, Manuel de Souza Neto, né? Bom, mas eu escutando e assistindo a outros vídeos, então eu me deparei com um vídeo que foi, estão fazendo uma homenagem ao Silvio Bulhões, o filho da Dadá e do Corisco, né? E muito me chama a atenção, porque o Bulhões, o Silvio Bulhões, que recentemente, tem poucos dias que partiu para outra, né? Deus levou, chamou, né? Que tenha um bom lugar, né? Ele escutava tudo da mãe dele, né? Ele não conheceu o pai. E ele escutava as conversas da mãe dele. Então, como a Dadá sempre, a mãe, né, procurava enfeitar, né, a vida, como foi, como é que o Corisco era, o galeguinho que ela se apaixonou. Então, achei bastante interessante, porque as pessoas que colheram esses depoimentos não atentam para os detalhes. Tudo bem, ninguém vai desfazer. Ele ia desfazer numa pessoa que já carregava uma grande frustração, você é filho de matadores, de pessoas perigosas. Então, claro que ninguém vai o censurar. Entretanto, as histórias foram contadas por Dadá para o Silvio Bulhões. E ela contava para ele, e ele, quando ele falava, ele parecia que estava vendo a mamãe e o papai, né? A mamãe ele conheceu, mas o papai não. Mas ele falava, o papai era aquele homem lindo, louro, inclusive ele guardava uns caixinhos de cabelos do Corisco, e disse que a mamãe, quando conheceu o papai, foi assim uma coisa que ela viu pela brecha da porta, que o Corisco começou a se aproximar da casa do senhor Vicente, que era o pai da Dadá. E vejam só, o senhor Vicente, ele fez uma amizade com o Corisco, né? O Corisco, por sua vez,
passa a frequentar a casa do senhor Vicente e se engraça da Dadá, Ségia Ribeiro, né? Família dos Engraças. Segundo o Bulhões, o Silvio, que foi criado por um padre, daí a gente já percebe, gente, que uma pessoa que foi criada por um padre que mentia para ele, dizia que ele era filho da irmã dele, que então ele era automaticamente, ele era sobrinho do padre, era uma verdadeira mentira do padre católico, certo? Então, mas vejamos, o senhor Vicente, todas as vezes que o Corisco ia na casa dele, ele dava guarida, ele dava, assim, digamos, apoio, né, ao galeguinho, porque a filha não era galega coisa nenhuma, certo? Mas ela se apaixonou, segundo ela, pelo Corisco, e então ela ficava tremendo, ela dizia que ficava tremendo quando via o Corisco. Até aí tudo bem, disse ela que tinha entre 12 e 14 anos, ninguém sabe exatamente qual era a idade dela. Porém, o que eu tenho aqui neste livro, que eu gosto, certo? Está aqui, ó. Eu gosto muito desse livro daqui, que é do Dr. Bezerra, José Bezerra Lima, irmão. Eu gosto desse livro, muito embora existam algumas coisas assim que ocorrem, né? Na literatura cangaceira, ele colocou uma foto de uma Maria, que não era Maria Deia, Maria Bonita, coisa nenhuma. Foi uma foto que João de Souza Lima encontrou e disse que era da Maria Bonita. Não é verdade. Essa foto, ela é uma foto da irmã de Govinha, depois ele próprio desmentiu, porque também existe muito isso, né, na literatura. Por quê? O João de Souza Lima também disse certa vez que a Maria nasceu no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, o que é mentira, tá? Mas vejamos. Então, essa conversa que a Dadá foi sequestrada, gente, como pode haver sido um sequestro se havia o consentimento do senhor, do pai da Dadá, o senhor Vicente, né? O senhor Vicente fez amizade com o Corisco, portanto, não houve sequestro. Isso é balela, isso é mentira, né? Mas o Silvio, ele escutou a história, a mãe era aquela pessoa que tinha uma capacidade imensa de criar as coisas, nem era fantasia, gente, era mentira mesmo. Porque a fantasia é diferente da mentira. A mentira é consciente, né? Sabemos que a mentira é algo consciente. Então, a mentira, por isso a mentira, a pessoa que mente pode responder criminalmente pela mentira. Já a fantasia é algo diferente, aqui eu não vou explicar, não vou dar aula, isso é para quem quiser estudar e ler e ver a diferença entre mentira e fantasia. As pessoas que fantasiam e as pessoas que mentem porque querem levar vantagem. Foi exatamente o que a Dadá fazia. Ela queria levar vantagem, ela mentia demais. Ela era uma psicopata, certo? Então, gente, nesse vídeo, neste livro daqui também, que fala sobre a Dadá, né, e o Corisco, como se encontraram, né? Então, também existe um outro capítulo que diz que depois que a Maria Deia entrou para o cangaço com a anuência, com o Virgulino, aceita, a primeira vez que o Virgulino vai se, digamos, relacionar assim, para dizer, eu tenho uma mulher, né? Foi com a Maria Deia, que era já separada do marido do José de Neném, que era primo, né, da Maria, e que também aqui diz o seguinte, gente, que a Maria estava no cangaço, né, e o Virgulino, ele não gostava tanto de ficar junto com a Maria, né, ele tinha as preferências dele, né,
mais, ele era mais para homossexual, né? Então ele deixava a Maria nos lugares, mas depois ele percebeu que a Maria estava entre tantos homens e para ele, que era considerado aquele machão, aquele, né? Aquela pessoa de muita firmeza, entre aspas, né? Ele era firme para matar, né? Mas aí ele vai procurar uma pessoa para entrar para o cangaço, para fazer companhia para Maria, e vai encontrar exatamente, mandar chamar a Mariquinha, Maria Miguel dos Santos, que era irmão José de Nenê, então ela era consequentemente cunhada da Maria, entendeu? Então, gente, a história do cangaço tem que ser muito, assim, as pessoas têm que procurar analisar as coisas, né? E hoje, este vídeo agora é para dizer que a Dadá nunca foi sequestrada. Porque não existe sequestro se o pai dá o consentimento, gente. O senhor Vicente, né? Vicente, está aqui, né? O seu Vicente, ele fez amizade, né? Com o Corisco, inclusive, eram tudo família dos Ingrácias. Os Ingrácias eram pessoas perigosíssimas da Bahia, tá? Então, o irmão de Cirilo, olha, veja, Ingrácia, irmão Cirilo, Antônio de Ingrácia, Antônio de Seu Nero, Zé Baiano, ferrador de mulheres, Sabonete, Zé Sereno, Mané Moreno, que não é Moreno de Duvinha, era outro, Sabiá, Meia-Noite, Ponto Fino e vários outros. Então, gente, a história do cangaço precisa ser recontada. Tem um outro canal aí, eu esqueço do nome também, eu não vou citar, mas é uma pessoa que está fazendo um trabalho razoavelmente bom, né? E ele está fazendo, assim, leitura de livros, inclusive ele falou até em Paulo Gastão, e ele falou em um trabalho que eu fiz para Paulo Gastão. Ele fez essa leitura desse trabalho, eu fiz um conto, eu não fiz praticamente nada, assim, eu não tinha aprofundado nada sobre o cangaço, quando Paulo Gastão me pediu para fazer esse trabalho, né? Aí ele fez a análise e tudo bem. Eu não falei realmente as coisas que agora eu venho falando sobre o cangaço, que é uma análise mais profunda. Mas parabéns para essa pessoa que está fazendo esse trabalho, né, nesse canal, né? Um outro detalhe, né? A gente nunca deve se vangloriar de determinadas coisas, né? E eu falo sobre quem? Sobre Aderbal Nogueira. O Aderbal, né, vou trazer isso para este vídeo, porque o Aderbal, ele tem muito material, porque há muito tempo, 20, 30 anos, que ele vivia atrás de ex-cangaceiro, filmando tudo, então ele tem muito material. E então, conforme essa pessoa fez desse canal novo, fez um debate sobre o meu trabalho, sobre Paulo Gastão, e faz de outras pessoas, então, a gente não faz para, digamos, criticar, mas para corrigir determinada coisa. Se você encontra alguma coisa que precise de uma correção, você pode fazê-lo sem problema. Só que Aderbal quer ser dono do mundo, quer ser dono da história do cangaço. Ah, ninguém deu os meus créditos. Eu estava com, em média, quase 30 mil pessoas inscritas no meu canal. Aí ele derrubou o meu canal. Derrubou o meu canal eu perdi não sei quantos vídeos, né? Inclusive vídeos sobre cangaço, sobre literatura, sobre poesias que eu gosto, outras coisas, passeios que eu faço, né? Viagens que eu faço. Aí ele vai e denunciou o meu canal, e o YouTube tirou o meu canal do ar. E agora, recentemente, ele sofreu, né, da mesma ação. Ele esqueceu que o pau que dá em Chico bate em Francisco, né? E então ele está se lamentando porque perdeu 20, 30 anos de trabalho, mas vai recuperar tudo isso, né? É para ele entender
que muitas vezes acontece isso, né? A maldade, né? A pessoa cospe para cima, ele cai na cara. Viu? Aderbal Nogueira. Aí você agora está se lamentando, achando ruim. Aí diz que é porque eu não sou querida. Eu simplesmente, eu analiso. Ele nunca escreveu um livro, um único livro. Ele só tem os depoimentos. Sim, ele tem os depoimentos, mas ele não sabe os interpretar. Inclusive esse vídeo do Silvio Bulhões, né? O vídeo do Silvio Bulhões, que eu, no meu entendimento, eu entendia o Silvio Bulhões. Por quê? Porque ele foi iludido, tudo era o papai, a mamãe, porque ele foi criado por um padre, gente, ele foi criado com a ideia de que o papai e a mamãe, ele se lembra de quando estava dentro da barriga da mamãe, quando a mamãe o pariu, né? Ele lembra tudo, ele se lembra quando atravessou, que a mamãe começou a sentir as dores, ele lembra tudo, gente, ele nem tinha noção de nada, porque ele ainda estava no útero da mãe, né? Então, isso não é uma censura, mas isso é que nós temos que analisar. Então, este vídeo de hoje foi para dizer para vocês que eu estava lá em Nazaré do Pico, assisti a vários vídeos, tá? E agora eu vou colocar, né, o meu trabalho, né? E lembrar para vocês o seguinte: quem quiser ir em Nazaré do Pico ou a Nazaré do Pico, lá temos muitas histórias, conforme eu falei, todos os lugares lá, praticamente, houve alguma coisa importante, como o caso do penitente, né? Eu não vou contar a história do penitente. Como o Lampião Virgulino foi lá. Tem os escombros da casa dos pais de Virgulino, tem. E tem o museu, nós temos o museu, o casaril está todo praticamente, está tão lindo, gente, está pintadinho, as casas estão pintadas, né? Tudo bem originais, a pintura é nova, mas as casas são originais, tá? Peças da época, inclusive Marrael, neto de Marrael, ele tem as insígnias do Tenente Coronel Manuel Neto, tem as roupas, tem o cap, né? Tem tudo isso para vocês verem lá, viu? Vocês podem ver em loca, vocês podem ver lá, né? Tem a filha de Manuel Neto, Guida Margarida, né? Margarida de Manuel Neto, tem os netos e bisnetas. Então, vão lá em Nazaré do Pico, vocês vão ver o que é a história. Inclusive temos os bustos lá, temos os lugares, as casas estão com QR Code para indicar quem morou na casa, né? Tem o memorial, né? Temos a pousada Manuel Neto. E aquele local ali, vocês vão andar, vocês podem andar, né? E encontrar os lugares onde o Virgulino pisou. Ali realmente o Virgulino pisou. Até o pé de mamona eu fui filmar e tenho filmado, né, que é a mamona assassina, coisa que... Gente, Virgulino já nasceu psicopata, né? Ele pegava as mamonas e com a baleadeira, né? Uma baleadeira, ele atirava nos meninos. Eu falo também sobre o primeiro inimigo de Virgulino, que foi uma ciumeira de Virgulino. Virgulino queria José Saturnino, depois eu descobri que Antônio Rosa também estava na relação de Virgulino, Virgulino queria papar. Pois é, gente, o machão, né, era só machão quando estava com uma espingarda, com um Mauser, né, brigando, aí ele era machão. Fora disso, ele era assim, ó, com o Luiz de Pedro, né? Luiz de Pedro é uma grande paixão. O paixão, será que um psicopata se apaixona? Não. Mas o psicopata tem os desejos dele, né? E ele, até
a história do Luiz Pedro já arranjou a Maria para ver se livrava de Lampião. Porque Lampião, ele queria Zé Saturnino. Aí Zé Saturnino casa-se, não queria Lampião, lógico, né? Casou-se 2 vezes. Você sabia disso? O Lampião ficou com a ciumeira do Zé Saturnino, mas Zé Saturnino não quis, né? Mas o Antônio Rosa caiu no laço, né? Sim, e por sinal, o Luiz Pedro, né? Quando matou o Antônio, irmão do Virgulino, já foi porque o Antônio não estava gostando das brincadeirinhas no meio da caatinga de Lampião com o Luiz Pedro, né? Então, gente, é a história do cangaço. Vamos recontar essa história. Dá o like, vai em Nazaré do Pico, né? Vai lá conhecer a história, o começo da história da vida do Virgulino, tá bom? Por hoje eu vou ficar aqui. Dá o like aí. Acompanhe o meu canal, porque a Derbal fez eu perder os meus, aqueles que acompanhavam e que gostavam das minhas, né? Da minha versão, que é uma versão que eu não estou floreando nada. Eu estou contando a verdade, né? Eu estou falando na história do Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, tá bom? Vamos aí em frente, que vem mais vídeo por aí, tá?